Ok, vamos celebrar as palavras fortes hoje, ligado segundo Bauman, eu estava falando ontem, o campo da retrospectiva entre a visão pesada e a visão solidificada. Quando falamos sobre os progressos investigáveis entre as propriedades e reflexões entre a ação e a reflexão, nos traz notórios aspectos quantitativos e qualitativos, ok? Essa linha de pensamento, que nos traz panoramas importantes sobre a perplexidade de várias formas, coisas, implementos ou implementações ligadas ao cunho disciplinar. É lógico, quando pensamos sobre fatores relacionados ao intercâmbio do próprio lazer, nós temos que analisar que o próprio lazer nos traz a própria competição essencial. E a nossa própria essência vai nos trazer cooperações também. Porque a própria essência do ser humano é competir. E esta rivalidade entre os princípios de força explosiva, força dupla, entre a teoria e a prática, nos traz entre símil, nos campos de teorias ligadas à própria sociologia e na sua utopia zero. São programas de utopia zero, porque a maioria das vezes, quanto mais nós fazemos programas de treinamento, programas que possam ajudar, possa haver o que? Mais competições. Pois bem, esse DNA entre fatos e pesquisas relacionado ao cunho, ao campo e ao campo de magistrados, nos traz uma comunicação social e a publicidade e os seus sumários, ou suma ciência e as suas derivações. Quando eu falo sobre marginalização, falo sobre um dossiê, ou seja, campo exclusivo, público e as suas finalidades que possam excluir ou incluir cidadãos ou sujeitos. Embora o próprio cidadão tenha uma consequência para ser um próprio sujeito indigente ou subjetivo nas suas próprias constituições e anexos vinculadas. Então, nesta avalanche, nós pensamos o quê? Nos campos patriarcais, pátria, nação, movimentos, projetos, os meios de alfaiates e corredores ligados ao centro do poder, nesse termo aeronáutico, tá ligado à aeronáutica, tá ligado à aeronave, ou seja, destaques de navios, aviões, forças navais, aeronáuticas. Eu quero dizer que avião, campo de... Eu coloquei o termo aeronáuticas, tá ligado? Que a veia aórtica, o que vai nortear, são igual Wi-Fi, vai em vários lugares e setores rapidamente com uma sinapse. Então nos demonstra uma filiação ligada ao gênero e os próprios não surfistas, sofismas, Então parecer nessas mudanças de estatutos. Nos traz cunhos parlamentares e educacionais, como já falei sobre abordagem e metodologia. Qual é? Será que a abordagem é diferente da metodologia? Porque a abordagem e a metodologia são processos que que é indesejável e desejável. A teoria de passar roupa, você vai pegando a própria pessoa como um fantoche e vai passando a roupa, ou seja, aquela arte do corpo inteiro que está na temática que eu falei, Força explosiva, princípio de força e os seus princípios. A pessoa que é acostumada a passar a roupa, fazer o seu próprio dossiê higiênico, higienismo, traz um campo muito importante. Por exemplo, se eu fosse um tipo de médico, ali eu vou, esterilizo a injeção, vou ali, faço ou passo algum medicamento, eu vou ter um campo diplomático muito forte. Sou um treinador, sempre penso, cortar as unhas, limpar, ou seja, propriamente dito, vai nos trazer forças motrizes
relacionado à impulsão. Então, nessa questão, é importante que os Gmails ligados à conexão e à própria sociologia e à própria filosofia do esporte, como segundo Cunha, as faculdades, em priori, que eu já falei, está em destaque. Então, quando está em destaque outras faculdades, nos traz uma organização nessa dimensão entre pensar, sentir, agir, e essas instituições, nesses naufrágios, tem vários homens nos nossos e-mails, homens e mulheres, alguns podem ser importantes, outros não. Entre essa beleza que chamamos de feia, entre essa beleza que nos traz express ligada à própria palavra e o seu próprio poder. Mas a palavra nos diz que o poder é do homem ou do próprio homem que nasceu um próprio deusiano. A palavra Deleuze, que coloquei o Judelez, nos traz um campo de que ele propriamente diz nas suas introduções, nos livros que coloca sobre platôs, 1000 platôs. Platôs, lembramos de que elementos ligados ao ar, à terra, ao fogo. Embora seja um francês, lembramos que ele está em vínculo ligado à educação física. Mas os deusianos, muitas vezes, eles pensam que são deuses e querem manejar a sua própria vida, o seu próprio ciclo de vida. Ele pega, ou seja, a sua própria roupa que ele vai comprar para ti e vai manejar e fazer como vítima, até se você morrer ou falecer. Vai colocar na tua cara todos os dias, o cheque sem fundo ainda e outras coisas consequentes. Os deusianos, muitas vezes, eles pensam que são pessoas melhores umas que as outras, que as questões de chuva, ou seja, em questões de classe A ou B, não está em questões de condenações ligadas ao seu próprio corpo, por causa do dinheiro e outras luxúrias. Estou falando, não é questão dos 7 pecados que mandaram eu pesquisar ali no concurso de teatro. O concurso de teatro tem questões e sobre Romeu e Julieta, sobre as fatalidades que ocorreram. Mas a questão é essa: o ser humano em si mesmo, como eu falo para mim mesmo próprio, nós temos essa própria vontade de ser um Deus na vida. E nos traz um campo de horóscopo, todo respeito ao horóscopo, ou seja, aqueles campos de, eu sou touro, como já falei, que eu perguntei a uma senhora aqui, se eu era touro, eu falei que era touro, eu falei que eu era, né? Essas questões de revistas, eu já vi, revista Simpatia. Lógico que eu tenho que ver, eu tenho que ler, que na época, é lógico, com certeza, nos traz uma consciência, uma ciência ligada à ciência da religião. Eu tenho que conversar, tenho que ter informações, traços corporais. Se eu pensar em questões de discriminar a pessoa que faz horóscopo ou outra coisa, como é que eu vou atender alguém na minha própria sala ou qualquer lugar? O atendimento tem a ver respeito desde que nós entramos. Quando não tem, erra, mas acerta. E no erro que errou, tenta acertar de novo nesse mesmo erro, para a pessoa aprender a respeitar somente as famílias, pobres ou ricas. Tem pessoas ricas que são boas, e tem pobres que são bons, e tem pobres que são ruins, como os próprios ricos. E nesse meio nos traz ficções ou os campos históricos em nossa vida. A própria palavra diz esporte, a palavra que expandir, embora o S e o X, expansão, nos traz panoramas bem parecidos entre plataformas ou palavras etimológicas ou morfológicas, entre a beleza e os campos profundos, ok? Então, quando falamos sobre comprovações e fundamentações científicas, como já falei ontem, eu falo a teoria o quê? Teoria salada de fruta, teoria submarina, teoria vagalume. Tem hora que eu estou bem, tem hora que aquela brincadeira, ó, vivo, morto, vivo, morto. Ou seja, essas reflexões entre obediente, desobediente. Temos que aprender com Aristóteles o que ele fala nessa brincadeira. Vivemos no inconformismo, temos que saber sobreviver, na razão de viver, inconformismo.